Pensamentos. Você já passou por alguma situação assim, onde um determinado tipo de pensamento invade a tua mente? Você não está nem pensando naquilo, mas de repente vem aquilo. Meu Deus, como é que isso entrou na minha cabeça? Como é que por que isso veio? Não estava falando sobre isso, não estava conversando. Não é igual o Google. O Google é aquela coisa. Um dia eu estava conversando com Joana, aí ela perguntou uma coisa, eu vou mandar não sei o que para o meu sobrinho Wesley. Aí o Google responde lá no meu celular na frente, procurando informações sobre mandar presente para o Wesley. Ou seja, a inteligência artificial nos escutando o tempo todo, né? Mas você já passou por uma situação desse tipo? Já passou também uma situação quando você imagina que por anos você está dentro da igreja, por anos e anos dentro da comunidade, dentro da igreja cristã, mas a sua vida parece que não muda nada? A sua vida aparentemente parece que continua do mesmo jeito? E, apesar de muitos anos como cristãos, alguns continuam a agir como se fossem crentes imaturos, como se fossem novos convertidos, novo convertido para sempre. Você já viu essa situação? Isso pode ser um indicativo de que há algo que precisa ser mudado na nossa mentalidade. Há algo que precisa ser mudado nos nossos pensamentos, no nosso entendimento. E é por isso que nesse texto que nós vamos ler, o apóstolo Paulo vai falar bastante sobre isso. Por quê? Porque tem pessoas que realmente passam anos e anos e anos e anos dentro da igreja e às vezes até cargos eclesiásticos, possuem diáconos, presbíteros, não sei o quê, mas parece que a vida da pessoa simplesmente é do mesmo jeito, não muda. Tem pessoas que a gente tem, quando senta perto dela, gente, tu viu? Meu Deus, é o inimigo, é o diabo, é o demônio que me persegue, que não sei o que, tudo é o diabo, tudo é o demônio, tudo culpando sempre o demônio, mas a própria pessoa não assume as suas próprias responsabilidades diante do reino. Porque é muito mais fácil culpar o demônio do que eu assumir as minhas responsabilidades pelos erros que eu mesmo cometi, pela minha falta de entendimento, pela minha inexperiência e imaturidade nas coisas relacionadas a Deus, nas coisas relacionadas ao cristianismo, na palavra de Deus. É por isso que é importante a gente entender, e o tema é cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com os seus pensamentos. O texto que nós vamos ler, é conhecido de todos, diz, rogo-vos, Romanos 12, 1, 2 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, pelo amor de Deus, o apóstolo Paulo parece que está apelando, pelo amor de Deus, eu solicito, encarecidamente, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Este é o vosso culto racional, esse oferecimento, essa oferta do seu corpo santo, agradável. E às vezes a gente está louvando a Deus, a gente está ofertando aquilo que é melhor para Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, mas às vezes esse culto, esse corpo, essa mentalidade não é uma mentalidade transformada, e às vezes saem coisas da boca para fora, e você está louvando a Deus, mas ao mesmo tempo está pensando em outras coisas, está com a cabeça longe, com a mente bem longe daquilo que está sendo feito naquele exato momento. E isso acontece na nossa vida, isso acontece na nossa mentalidade. E o restante do texto diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é um texto que vai falar
nesse estudo, nessa noite, nesse sermão, sobre esse entendimento do qual seja a vontade de Deus e como é que nós podemos agir para ter esse entendimento que é agradável ao Senhor, esse sacrifício vivo que seja agradável ao Senhor. Então, o primeiro ponto aí desse estudo é como agem os pensamentos na nossa mente. Como é que eles agem? Bom, antes de entrar nesse tema, nesse ponto, segundo a psicologia, existem os pensamentos que são intrusivos. Pensamentos intrusivos são e a psicologia usa pensamentos intrusivos, mas o pessoal da libertação, o pessoal da batalha espiritual usa não somente pensamentos intrusivos, mas também pensamentos invasivos. Qual a diferença de pensamento intrusivo e pensamento invasivo? Pensamentos intrusivos é aqueles que você já vivenciou, são pensamentos que vêm na sua cabeça, mas por algo que você já vivenciou, uma situação que já foi colocada, já foi vivida por você, foi vivenciada, mas de repente acontece um determinado gatilho, volta tudo de novo, quanto você menos imagina, você está pensando em alguma coisa que vem como intruso, que entra na sua casa, que não é convidado, mas vem lá para fazer perturbação. Quem mais sofre disso são as pessoas que têm TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Essas pessoas sofrem muito mais do que os outros desses pensamentos que são intrusivos, que vêm sem serem convidados, que vêm de uma forma, são gatilhos que acontecem quando você está numa determinada situação, aquele gatilho acontece e você vivencia tudo aquilo que já sofreu, tudo aquilo que já passou, parece que está acontecendo naquele momento, aí vem a ansiedade, aí vem o medo, aí vem a euforia, vem a preocupação, vem tudo aquilo de volta, tudo de novo, como se estivesse tudo acontecendo. Então são esses pensamentos, esses gatilhos, são trazidos ali, eles entram na nossa mente, sem a gente menos esperar, isso trazendo essas preocupações, essas ansiedades, as euforias. Já imaginou assim? Tem muitas pessoas que têm medo de até viajar de avião, por quê? Porque o pensamento vem logo na mente de quê? De quê, Nicolas? Você acha? E o avião vai cair. Mas vai cair, meu Deus do céu. As mães aqui, sim, assim, as mães que já têm os filhos maiores, os pequenos não. Os pequenos sabem, mas as mães aqui, sejam sinceros, aqueles que têm filhos maiores, quando eles saem com os amigos e demoram para voltar para casa, como é que você fica? O que é que você pensa? Vem um monte de pensamento, não, meu Deus do céu, e não voltou, ainda eu vejo pela Joana, meu Deus, liga para os meninos, por que não voltou ainda, por que o Davi não sei, por quê? Então, são pensamentos que vêm, que a gente já vai condicionando, nós somos já condicionados a pensar que determinadas coisas vão acontecer na nossa vida sem isso ser uma realidade. Sem isso ser uma realidade. São pensamentos intrusivos, que se intrometem, que invadem. Tá? Mas existem também, antes de entrar nessa parte, também existem aqueles pensamentos que são invasivos. Esses aí já são pensamentos que são de origem espiritual. A maioria das pessoas talvez não seja isso, mas pensamentos invasivos são aqueles que são de natureza espiritual, são pensamentos que vão entrar ali, vão ser colocados e manipulados. Pode ser que a partir de um pensamento intrusivo, de uma situação, o diabo se aproveite daquela situação para lançar setas na mente da pessoa, para ela ter o medo e o desespero tomar conta da vida dela, ela não perceber que é um pensamento invasivo, que é um pensamento, é uma seta que foi lançada na mente dela para fazer ela ficar no desespero, para fazer ela ficar preocupada, para entrar num estado de ansiedade. E se aquilo continua, isso pode gerar uma ansiedade, pode gerar depois uma depressão, pode gerar muitas coisas, aspectos emocionais, onde a pessoa depois vai precisar de um psicólogo, de um profissional da área, ou até mesmo de uma libertação.
Então, é importante que a gente entenda, tá? E é importante que a gente saiba também como lidar com eles, porque tudo acontece onde? Na nossa mente. A nossa mente é o campo de batalha, gente, não tem para onde correr. E aí é onde a gente entra no segundo ponto também, quando diz que a mente sendo esse campo de batalha, é onde o mal e o bem, é ali que onde todo o sistema quer ter o domínio dos nossos pensamentos, querem influir, querem colocar pensamentos na nossa mente, de forma que a gente passe a agir conforme eles estão colocando, conforme o sistema está mandando que assim seja. Não pensem, tudo está sendo manipulado, tudo está sendo manipulado nos pensamentos, principalmente dos jovens. Quando eu vi nessa última decisão aí, 60% nos Estados Unidos, nessa última eleição que teve, 60%, isso saiu, o índice lá, 60% das mulheres solteiras apoiaram Kamala Harris por causa do tal do assassinato dos... Como é que está a mentalidade de um povo assim? É normal isso? É normal isso para você? Quanto o sistema tem invadido na nossa mente através das mensagens, através dos programas, através da rádio, televisão, através do YouTube, do Instagram, de qualquer outra rede social, quanto o sistema tem agido na mente das pessoas, tentando entender que é um campo de batalha que acontece na nossa mente ali, tá? É um campo de batalha que acontece ali. Quantas informações, milhares de informações entram todos os dias na nossa mente para nos fazer mudar os pensamentos, mudar os entendimentos, porque às vezes nós, os crentes, não entendemos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente não entende que tem que buscar a presença de Deus, tem que buscar a palavra de Deus, tem que agir segundo a palavra de Deus, mas o sistema mundano tem. Vocês não buscam a mudança, mas eu vou fazer vocês mudarem os comportamentos, as atitudes, por meio da injeção de mensagens subliminares, mensagens malignas, porque eu sei que mudando a mente de vocês, eu mudo o comportamento também de vocês, mudando o comportamento seu, eu mudo o comportamento também de toda a sociedade, para que se distancie de Deus. E eu preciso entender isso, eu preciso entender que existe sim essa batalha na minha mente, a batalha ocorrendo todos os dias, e é por isso que eu tenho que me apegar às verdades bíblicas, às verdades da palavra de Deus, porque essa mudança, eu não consigo tirar um pensamento, eu não consigo tirar uma coisa, era bom demais, esse pensamento não presta, era bom demais, vou separar ele aqui, vou colocar ele por aqui, deixar separado da minha cabeça, não vem, é uma mentira que foi instalada lá, mas eu vou conseguir vencer essa mentira como colocando uma verdade no lugar dessa mentira, e quando aquela verdade se torna mais real do que aquela mentira ela é jogada fora, automaticamente a verdade passa a prevalecer no meu entendimento, na minha compreensão, na minha mentalidade cristã. Mente é um campo de batalha. E eles sabem por quê? Porque os pensamentos, no próximo ponto, o impacto dos pensamentos na vida cristã. Os pensamentos moldam o meu comportamento. Os pensamentos moldam o meu comportamento. E por saberem disso, entenderem que esses pensamentos podem mudar a nossa forma de ser, e não é à toa que é muito investido disso, muito pesado, é investido a respeito disso. Quando a gente vai ver com canais, quando canais falam de Cristo, quando canais falam de coisas sobre religião, eles são desmonetizados, eles não recebem, falando de redes sociais, porque praticamente todo mundo sabe o que é uma rede social,
Mas quando vai se falar de qualquer porcaria, quando vai falar coisas que não tem nada de crescimento, quando fala que nada de edificação na vida das pessoas, isso tem um saldo, isso reverbera muito mais, é multiplicado. Para quê? Para que se espalhe muito mais ainda e consiga conquistar o coração daquele menino, daquela menina, e entendendo que aquilo é a verdade, entendendo que aquilo é realmente aquilo que vive. Eu me vi ontem, assim, assistindo um rapaz, é um senhor, ele é careca, e ele prega muito sobre contra a ideologia de gênero e a mutilação, não, e a injeção de uso de testosterona e estrogênio naqueles meninos, nos adolescentes que querem ser homens ou querem ser mulheres, querem mudar os seus gêneros, né? A sua sexualidade. Isso aconteceu, e ele dizendo, e uma das que foi lá, ela já era uma moça adulta, e ela entendeu aquilo quando conversou com ele. Eu parabenizo pelo que você está fazendo. Ele colocou uma placa aqui contra esses usos. Ele diz assim: essas mentiras que me ensinaram fizeram com que ela pegou assim, ela foi feita uma mastectomia. Ela com 15 anos de idade fez uma mastectomia por causa das mentiras. Sabem o que é mastectomia, né? Ela simplesmente ficou assim com o peito liso, como o de um homem, mas totalmente arrependido das suas atitudes. Por quê? Porque foi ludibriada pelas redes sociais, pelas mensagens de mutilação, gente. Olha como tentam controlar os nossos pensamentos. Olha como é forte esse campo de batalha. Tá? E nós vamos caminhando. Então, a gente tem que mudar esses nossos pensamentos e alimentar nossa mente também com coisas que são relacionadas a Deus. A preocupação hoje dos pais, quando colocam um filho na escola, quando colocam um filho, quando a educação vem, é a preocupação do pai, e realmente do pai e da mãe tem que ficar preocupado, porque você vai ter que interceder muito pelo teu filho, pela mente do teu filho. Para quê? Para que aquelas mensagens que vêm de lá não contaminem o coração do seu filho, porque são mensagens muito fortes, é o tempo todo dessas mensagens, gente, é muito forte, é importantíssimo a intercessão e a oração pelos nossos familiares, pelos nossos filhos. Eu vi que todo mundo ficou assim. Mas não se preocupe, que eu não vou falar só do lado ruim das coisas, não, viu, gente? Eu vou falar também o quanto Deus é poderoso para mudar toda essa situação. Mas são as verdades que precisam ser ditas. São verdades que precisam ser faladas para que a gente fique atento a tudo que está ali à nossa volta, né? Não permita que nem o medo, nem raiva, nem esses sentimentos ruins dominem a sua mentalidade, dominem a sua mente. Não pode isso acontecer conosco. O sentimento de culpa talvez seja um dos piores que existe na face da terra. O sentimento de culpa. Uma das coisas que, por exemplo, quem aqui acredita que por meio da morte de Jesus Cristo, todo aquele que aceita Cristo como o seu Senhor e seu Salvador, ele tem os seus pecados perdoados? Quem acredita? Piamente, com certeza, é essa convicção que vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque se você não acredita nisso, se amanhã você vier a pecar, e de repente começa a vir aquele sentimento de culpa, meu Deus, e você vem pede o perdão, vem o sentimento de culpa, você pede perdão de novo, vem o sentimento de culpa. Mas por que está acontecendo isso? Porque a minha mentalidade não foi mudada ainda, eu continuo com a mentalidade ainda antiga. Eu preciso pedir a Deus, Senhor, e não ficar se culpando. Oh, meu Deus, eu errei, eu pequei de novo. Senhor, quantas vezes eu vou fazer? Não é admitir, eu sou culpado, Senhor, eu sou culpado.
As pessoas hoje em dia não querem mais admitir culpas, querem sempre responsabilizar os outros pelos erros que elas mesmas cometem. Não sou culpado. Foi você que vacilou, foi você que fracassou. Não, mas não é bem assim, veja bem, não é bem assim não. A culpa foi dele. A culpa foi sua, exclusivamente sua, e a pessoa não assume os seus erros e os seus pecados, e é por isso que às vezes não crescem, são pessoas que continuam vivendo do mesmo jeito, porque não crescem, não se responsabilizam pelos seus erros. O que Deus quer de você: eu errei, eu pequei, Senhor, eu me responsabilizo, o Senhor faça comigo o que o Senhor quer, mas eu creio que apesar dos meus erros, Senhor, consequências que podem vir com os meus erros, eu creio que o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi de uma vez por todas na minha vida. Eu creio no teu perdão e não vou andar culpando todo dia, chorando pelos mesmos erros que aconteceram 10, 20, 30 anos atrás, uma vez que você foi perdoado para sempre do teu pecado. A consequência pode vir. Eu falando hoje na escola, veio com Davi a consequência, mas Davi entendeu muita coisa. Até a pastora comentou no final, a gente comentou ali hoje de manhã na escola. Meu Deus, eu olhava para Davi, comentando lá em casa, Jesus, o que Davi fez? Davi primeiro, do sua varanda, olhou para uma mulher que estava tomando banho, sentiu o prazer por ela, mandou chamar ali, fez o que fez com a mulher, ela engravidou, e a mulher era esposa de um dos capitães dele, que estava lá na frente da batalha, mandou chamar o capitão para que o capitão viesse, ficasse com ela, e assim, supostamente viesse a engravidar dele. O capitão não foi. Tudo bem, você não vai? Ok, me deu uma carta, você leva essa carta aqui lá para o seu comandante, para o seu chefe, que era Joabe, e na carta estava escrito: Joabe, bota guerra pior que tem ali mesmo, na pior que tiver, na frente de batalha, pior que tiver. Joabe botou o cara lá e morreu, entendeu? E depois veio o profeta Natan e jogou na lata dele, na cara dele: o culpado é você, Davi, você é aquele cara, você fez tudo isso, e por causa disso, isso vai acontecer na tua família, vai acontecer um desastre, o teu filho, teus descendentes, teus filhos vão fazer isso e isso com as tuas mulheres à vista de todo mundo. Um escândalo vai acontecer no meio da tua família, e apesar de tudo que aconteceu, Senhor, eu errei, eu assumo que eu errei, e o Senhor tem todo o direito, porque é juiz pleno, é soberano, para me julgar da forma como o Senhor quiser. Mas, Senhor, eu nunca vou parar de te adorar. Eu nunca vou parar de te adorar. E naquele Salmo 51, você vê essa história no Salmo 51, quando você lê o arrependimento de Davi, a glória que ele dá ao seu Deus, ao Deus eterno, que apesar de todos os seus erros que cometeram, ele foi conhecido como um homem com coração quebrantado diante de Deus. E o que Deus quer ver em nós aqui é esse coração contrito e quebrantado. Não é um coração que fica culpando os outros, colocando culpa nos outros, não se responsabilizando, não. Senhor, eu errei, eu cometi esse erro, eu me responsabilizo por ele, Senhor, e sei quais podem ser as consequências, e o Senhor sabe quais são as consequências dele. Mas uma coisa, Senhor, eu quero ter o meu coração junto a Ti, quebrantado, e Te adorar, Senhor, eternamente. Coração contrito e quebrantado. Olha, gente, e como é que eu posso mudar isso? Todos esses pensamentos que vêm na minha mente. Por meio de quê? O 2, pode ir lá o 2. Lembre-se, mudança de mente ou entendimento não é a mesma coisa que um mero raciocínio lógico ou uma compreensão racional do texto. Uma coisa é você ler um texto e você entendeu. Muitas pessoas já leram a Bíblia completa, gente.
Muitas pessoas, eu conheci pessoas que leram num ano só, conseguiram 10 vezes a Bíblia, de cabo a rabo, do começo ao fim. Pessoas que estudam a Bíblia com afinco, pessoas que estudam de verdade a palavra de Deus mesmo ali, e se você for conversar com elas, vai lhe dar um show de Bíblia na sua lata, assim você não vai ter argumentos para conversar com a pessoa, porque ela entende muito bem a respeito de Bíblia, mas a vida dela não muda. Porque não adianta só conhecer, você tem que viver. A mudança de mente, mudança de pensamento, ela não acontece só na parte racional do nosso cérebro. Eu olho com os meus olhos, meu cérebro interpreta aquilo, mas eu me conscientizo no meu coração que a palavra de Deus, ela tem poder para transformar a minha vida e vou colocar ela em prática. Eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso colocar a palavra de Deus em prática na minha vida. Eu falo muito isso. Eu falo muito isso por uma das experiências, gente, uma das que eu sempre gosto de tocar. Falo muito isso, foi muito forte, muito marcante. Foi quando eu vi a palavra de Deus acontecendo ali diante de mim, num processo de aconselhamento, onde uma pessoa, um dos meus soldados, manifestou o demônio ali, manifestou. Todo mundo correu, todo mundo fugiu, até o padre correu, o padre não aguentou não, suportou e foi embora, não quis encarar a situação. E eu ali, entendendo aquele camarada ali caído no chão, se rasgando a pele, querendo rasgar o rosto assim com os dedos, ele querendo rasgar tudo aqui. E eu segurei nas mãos dele assim, pulei em cima dele e segurei nas mãos orando por ele. E no momento que eu estava quase sem forças ali, eu não tinha forças para reagir o que ele estava fazendo, porque ele também era possesso, ele fica muito mais forte, né? E eu pedindo a Deus, Senhor, me dá força, até que eu não conseguia ter mais forças. E foi quando eu lembrei, ó, o Espírito Santo é tão maravilhoso, ó, ele diz que os anjos do Senhor, eles estão ali para servir você. Daqueles que iam herdar a salvação, né? Eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. E eu pedi, Senhor, coloca anjos aqui segurando a mão desse menino aqui, que eu já não tenho mais força, eu já não aguento mais. Quando eu vi o braço do menino que estava se rasgando, se abrindo assim, ficar preso aqui no chão, todinho como ele estava se fazendo, aí eu vi a palavra de Deus se cumprindo ali naquele exato momento. Em um dos aspectos. Por quê? Porque você tem que ler a palavra, você tem que usar a palavra, orar a palavra, executar a palavra para que ela se torne realidade na sua vida, né? E às vezes a gente esquece disso. A gente lê a palavra várias vezes e por isso que nossa mentalidade, às vezes, em determinadas situações, é uma mentalidade frágil. É muito cheio de fragilidade. Por quê? Porque a gente simplesmente não crê nas coisas que Deus pode fazer através dessa palavra, através da sua própria fé, através do Espírito Santo que habita em nós. E às vezes a gente não lembra nem que o Espírito Santo habita dentro de nós, a gente não lembra do grandioso poder que está dentro de nós através do Espírito Santo de Deus, para todos aqueles que aceitaram a Cristo, para todos aqueles que vivenciam com Cristo. E ninguém, nem sequer, o pessoal fala de 10%, o ser humano só usa 10% do seu QI, do seu intelecto, do seu cérebro. Você usa 10% do seu intelecto, do seu cérebro, mas a palavra de Deus diz que eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo é quanto por cento do cérebro do homem? Ó, quão profundidade das riquezas insondáveis são os teus conhecimentos, no mais profundo do seu ser. Quem conhecerá a mente do Senhor? Quem conhecerá a mente do Senhor? Quem conhecerá a mente do Senhor? Aquele que tem a mente de Cristo. E eu preciso, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu me lembro de um profeta que sempre dizia: Senhor, toma mais de mim.
e me dá mais de Ti. Toma mais da minha vida, toma mais da minha carne, toma para Ti, Senhor, e me dá mais de Ti, e me dá mais de Ti. Me enche mais de Ti, Senhor. Me enche mais de Ti. Eu quero ser mais cheio de Ti. A mudança de pensamento, ela vai acontecer quando nós começamos a fazer aquilo que a palavra de Deus fala para a gente fazer nas nossas vidas. Então, não é um mero raciocínio lógico, é um entendimento com o coração. Ele vai dar somente da parte lógica da mente e é entendido dentro do seu coração, e você passa a crer aquilo como se fosse uma verdade e a viver a partir daquela verdade que você aprendeu na palavra de Deus. E eis porque é importante a gente ler a palavra de Deus. E eis que é porque é importante a gente crer naquilo que está escrito na palavra, declarar a palavra e falar a palavra de Deus. Essa leitura da palavra de Deus, a oração é outro aspecto também que é muito importante na nossa caminhada cristã. É a oração que eu vou conversar com Deus, e nem sempre a gente sabe ir para a hora, Senhor, eis-me aqui, Senhor, estou aqui, meu Deus, para orar a Ti, meu Deus. Peço, Senhor, meu Deus, acaba andando me perseguindo demais, Senhor, não aguento mais. Senhor, cura tal pessoa, cura, Senhor, todos os enfermos do Brasil, Senhor, cura todo mundo, Senhor, cura todo mundo lá no hospital, cura todo mundo, restaura a vida de todo mundo. As orações assim que não são orações generalizadas, orações que são distantes, orações que talvez não passam nem desse teto aqui, porque Deus, Ele quer simplesmente, Ele já conhece o que vai sair da sua boca, Ele quer uma intimidade, talvez uma intimidade muito maior com as pessoas. Eu sempre me lembro de um pastor que ele fala, ele diz que quando vai orar, ele disse assim: eu preciso aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E ele começa a orar e começa a declarar: Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, e começa a declarar Yeshua Hamashia, Yeshua Hamashia, Yeshua Hamashia, Yeshua Hamashia, Ruah HaKodesh, Ruah HaKodesh, Ruah HaKodesh. Ele está falando Elohim Adonai, o Senhor é Deus, né? Ele está falando Ruah HaKodesh, o Espírito o Santo, tá? Porque Espírito esse Ra é o Espírito o Santo, e o outro Yeshua HaMashia, ou seja, Yeshua, Jesus, o Mashia, Messias. E ele começava a orar e buscar a presença de Deus, e nesse momento é que ele conseguia ouvir, escutar a voz ali do mundo espiritual falando diretamente com ele. E ele aquietava a sua alma: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta minha alma, aquieta minha alma, aquieta minha alma, os pensamentos. Porque se você não fizer desse jeito, sabe o que é que vai acontecer? Não dessa forma que eu fiz, mas se você não parar para meditar e não ouvir, sabe o que é que vai acontecer? Um turbilhão de pensamento vem na sua cabeça. É ou não é? Quantas vezes você está orando e de repente está falando uma coisa que não tem nada a ver com aquela oração? Por quê? Porque aquele pensamento intruso veio na sua cabeça naquele momento ali. Eu sei que é verdade, porque acontece comigo, né? Então a gente precisa aprender a desenvolver, a ter esse entendimento, a ter essa mudança de mentalidade, de buscar não somente falar, mas também de ouvir a voz de Deus. E a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus, não somente na leitura da Bíblia, mas também na palavra do próprio Espírito Santo. Ou a gente acha que o Espírito de Deus é mudo, gente. Ele é mudo? Será que ele é mudo? Eu nunca ouvi a voz de Deus não, mas às vezes você vê impulsos. Talvez, é como se diz assim: nosso espírito não é tão bem treinado. Mas sabe quando é que você está usando? Quando você entra em determinado lugar, você sabe que aquele lugar é meio pesado e sente um arrepio que vai daqui para cima. Por quê?
nunca conheceu aquele lugar, mas sente um peso espiritual naquele momento, naquele lugar. É o teu espírito se comunicando com a tua alma, dizendo que aquele lugar ali tem coisa ruim, aquele lugar é pesado, tem um clima pesado. Mas é o Espírito se comunicando, só que nossa alma, o nosso entendimento não consegue interpretar, mas ele sabe que algo está acontecendo. É a mesma coisa quando você vai orar por uma determinada pessoa, você percebe, não, isso aqui na vida dela não é demônio, isso aqui é algum problema que ela tem, isso aqui é alguma coisa que é natural. Ou então você vai orar pela vida da pessoa e percebe que ali tem uma carga espiritual demoníaca na vida dela que precisa ser expulso, precisa ser mandado embora em nome de Jesus Cristo. Mas quem te indica, quem te ensina, quem te mostra, é sempre o Espírito de Deus falando com você. Ele vai falar, se você parar. Se você parar. Hoje, eu tenho certeza absoluta, gente, tem turbilhões de pensamentos vindo. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que estão tão viciadas nas redes sociais que não conseguem parar de ficar olhando redes sociais, e às vezes dentro da própria igreja. Por quê? Porque são pessoas que já estão assim. Como uma pessoa assim vai conseguir parar para refletir, para pensar em Deus nesse momento? Me diga. Se o cérebro dela já está acostumado com atividade 100%, com aquela dopamina chegando, eu vou conseguir parar ali, adorar, sei lá, da posição que você tem, eu vou conseguir falar, meditar, eu vou conseguir somente ouvir? Não consegue, não. Por isso que a mente é um campo de batalha, e até para falar com Deus a gente tem que lutar contra nós mesmos. E é muito importante que a gente entenda isso. Então cuide dos seus pensamentos, leitura da palavra de Deus, oração, comunhão cristã, também é outro ponto importante. Por quê? Qual vocês acham que vai ser a conversa aqui, depois sai todo mundo, qual vocês acham que vai ser às vezes a conversa aqui? Do que é que você está falando aqui? Do que é que está sendo cantado aqui? Do que é que está sendo pregado aqui? Do que está sendo dito? Do que está sendo ensinado? É ou não é tudo relacionado às coisas de Deus? E daqui a pouco tem um batismo, aí tem aquela comunhão de crente. Por quê? Uma das coisas que crente é bom é comida, meu irmão, tem que ter comida para crente. Não tem lugar, se você convidar os crentes para ir para algum lugar, bote comida, porque vai comer muito. É normal dos crentes, tá? Então, mas o quê? Isso se chama comunhão. Koinonia, ela é importante para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Ou vocês acham que pessoas que andam sozinhas, desgarradas como ovelhas, elas vão ter essa comunhão, elas vão desenvolver alguma coisa na sua fé? O diabo, ele olha assim, se ele vê uma igreja forte, todo o lobo quando vai atacar, ou o leão quando vai atacar, quando ele vai atacar um animal, ele sempre vai procurar aquele animal que está isolado. Lembrem-se lá em 1 Pedro, quando ele diz, o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor, procurando alguém a quem possa tragar, procurando alguém, sondando o coração de alguém a quem ele possa tragar. E quem ele vai procurar? Aquela pessoa que está isolada dos outros, aquela pessoa que está basicamente sem proteção, aquela pessoa que não gosta de estar com os outros, que é individualista, que não busca as coisas de Deus. Esse é mais fraco. E o pior, quando ele consegue a vida da pessoa, quando ele consegue tomar, quando ele consegue destruir a vida da pessoa, às vezes ele usa a pessoa também para destruir a vida de outros. E eu tenho que entender, sempre, que essa batalha espiritual na minha mente e a comunhão cristã vão fazer uma diferença muito grande na minha vida. É preciso que a gente tenha amigos que pensem como a gente pensa. É preciso que a gente tenha amigo. E se você for para a África, se você for como missionário para a África, não tem nenhum crente, aquela coisa todinho. Tem você lá. Porque se onde você estiver, daqui a pouco vai chegar outro que vai ouvir a palavra de Deus, vai se converter, aí vai ter dois. Ou seja, Deus nos fez, nos criou e nos usou e nos chamou, não é para a gente ficar só,
mas para a gente estar sempre junto a outras pessoas. Até porque ele diz, né, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente junto com eles, ali eu estarei junto com eles. Por isso é importante essa nossa caminhada, gente, tá? Tem aí, Emily? Então, cuidando dos pensamentos, experimentando a vontade de Deus e aperfeiçoando a outros. O interessante, nesse último tema aí, quando nós renovamos a nossa mente, quando nós renovamos o nosso entendimento, se você continuar num texto lá, vai falar muito de sabedoria, vai falar de dons espirituais, ou seja, quando você é um crente que tem a mente renovada em Cristo, que tem a mente mudada, moldada segundo a vontade de Deus, o Senhor vai usar você também para ajudar outras pessoas, para edificar a vida de outras pessoas. E se você continuar no texto, vai aquele que tem um dom de ensino, passe a ensinar também o dom de misericórdia, tenha misericórdia. Ele vai falar vários outros aspectos na vida cristã, ou seja, Deus chamou cada um de nós porque tem um propósito no reino de Deus. No reino dele, Deus tem um propósito para cada um, e Deus tem dado dons para a sua igreja, para que esses dons sejam usados, sejam dons ministeriais, sejam dons proféticos, sejam dons espirituais, seja quais forem os dons, ninguém é inútil no reino de Deus, todo mundo tem um chamado. Encontre o seu chamado e diga para Deus: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo, Senhor, contigo, Cristo. Senhor, me capacita. Não sei nem falar direito, e eu não vai falar esse negócio de Deus, que eu não sei falar direito não, porque vai tomar uma chamada de Deus. Ué, por acaso eu não fiz a tua boca? Não foi eu que fiz a tua boca? Quando Moisés fala, né? Moisés vai reclamar, falava direito. Por acaso não fui eu que fiz a boca? Tá bom, mas Deus usa você e quer usar você. Por isso, mude essa mentalidade incapacitante, mude essa mentalidade de que você é fraco e derrotado, de que o diabo pode pisar na sua vida, de que o diabo pode te machucar, pode romper tudo que tem. Não, mude essa mentalidade, mude essa mentalidade para a mentalidade do que Deus quer com você. O chamado de Deus para a sua vida é uma transformação, é uma mudança, é uma transformação, mudança de mente, é um movimento, é uma conversão que você faz no seu modo antigo de ser para o modo de que, como Deus quer dentro da sua vida, e você ver sim aquilo que como Deus vai te usar absurdamente no reino dele para fazer aquilo, para cumprir o seu chamado. Não seja um crente que vai passar 40 anos ou 20 anos, ou aquela pessoa que não vai crescer nunca. Deus não chamou você para ficar estagnado, Deus chama você para crescimento espiritual, porque Ele tem obra na sua vida, Ele quer fazer algo na vida de outras pessoas através da sua vida. Se você foi um drogado, se você tem sido drogado, se você tem usado droga, Deus quer libertar você da droga para que você possa aconselhar outras pessoas e falar do amor dele para outros drogados também. Se você é viciado, se você foi um beberrão, foi qualquer um maconheiro, foi o que foi, gente. O homem velho, as coisas velhas se passaram, eis que tudo estão sendo feitas novas, ou seja, Deus está renovando e quer renovar o nosso entendimento para que nós possamos ser usados por Ele para abençoar, cuidar a vida de outras pessoas, orar pela vida de outras pessoas, transformar, ajudar na transformação da vida de outras pessoas, e você foi a ferramenta chamada por Deus para fazer isso. Esteja sempre pronto. Mude o seu entendimento. Faça a leitura da palavra de Deus. Ore. Leia a Bíblia profundamente. E o principal de tudo, aplique. Aplique. Eu peço a Deus que dê a vocês, como diz o apóstolo Paulo, a iluminação, no entendimento de vocês, para que vocês possam conhecer ali a profundidade de Cristo,
para que nós saibamos qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia, diga glória a Deus. Palavra poderosa da parte do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Carol. Aleluia. Glória a Jesus. Quero orar com você. Gostaria de orar pela sua vida. Gostaria que o irmão Valdinar viesse aqui também. Aleluia. Pastora, nós vamos orar por você. Irmão, essa palavra é da parte do Senhor e ela é poderosa. Quantos não enfrentam batalhas na sua mente? O inimigo, ele quer gerar setas na sua mente para te afastar de Deus, para que você esteja disperso do caminho do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida, você que tem enfrentado batalhas na tua mente. Aleluia. Você que tem enfrentado situações, pensamentos de derrota, pensamentos negativos, pensamentos, em nome de Jesus, diz a palavra: o demais transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O Senhor está aqui neste lugar, o Senhor está aqui nesta noite. Aleluia. Em nome de Jesus, se você tem se afastado do Senhor, se aproxime do Senhor. O Senhor te convida nesta noite. Amém? Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pedro, me ajuda aqui, Pedro. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Você tem deixado o inimigo lançar setas na tua vida? Você tem deixado sentimentos subirem ao teu coração? Sentimentos de mágoa, de rancor, aonde que você não tem sentido realmente aquela presença de Deus como deveria ser sentida. Eu quero orar por ti. Quero nesta hora orar pela tua vida. Quero declarar a vitória de Deus. Quero declarar sobre ti que você possa experimentar algo novo, que você possa experimentar algo novo de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Aleluia. Quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Em nome de Jesus. O Senhor está aqui neste lugar. Aleluia. 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 Você que nesta noite quer abrir o seu coração para Deus, você que nesta noite tem enfrentado batalhas espirituais na sua mente, você que tem enfrentado batalhas, você que tem se sentido enfraquecido, eu quero declarar sobre a tua vida renovo de Deus.
Em nome de Jesus. Você que quer receber, amém, igreja, apresente diante do Senhor com fé, presente do Senhor em adoração, aleluia. Pega na tua mão, aleluia, coloca os teus propósitos, cumpra os teus votos diante de Deus. A palavra de Deus diz que o que semeia pouco se fará, mas o que semeia em abundância se fará. Em nome de Jesus, que você possa experimentar das bênçãos de Deus, daquilo que Ele tem a te entregar. Como está escrito, se quiseres, se não quiser, ignora o que eu estou falando, despreza o que eu estou falando, mas se você quiser, comereis o melhor dessa terra. É assim que a palavra de Deus nos diz, é assim que a palavra de Deus nos orienta, amém? Quero chamar os diáconos aqui, as diaconisas. Pega na tua mão tua melhor oferta e ergue aos céus com fé, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Ergue aos céus com fé agora. Você que vai fazer de modo digital, faça isso com alegria, em nome de Jesus. Faça isso na certeza da tua vitória no Senhor. Pai, abre as janelas dos céus, abençoa esse negócio, abençoa esse trabalho, prospera a vida dos nossos irmãos, não deixa nada faltar, mas dá em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus abençoa esta casa, abençoa esta família, em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Quem traz com uma alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará, e Deus o recompensará, amém. Glória a Deus.